Olá, bem-vindos e bem-vindas ao Humanamente Possível. Neste novo episódio, eu tenho o prazer de ter aqui uma pessoa que vocês adorariam que ligassem para vocês. Se tem alguém que a gente adora receber uma ligação, é o meu convidado de hoje, o maior recrutador de executivos do Brasil, o Red Hunter, assim conhecido, famoso e muito competente, que vai nos contar aqui como a gente chega lá e como se tornar um executivo cobiçado. Eu estou falando de Fernando Carneiro. Fernando, é um prazer ter você aqui. Muito obrigado por aceitar a gente essa conversa e a gente vai falar bastante sobre você e principalmente sobre como a gente se torna um executivo mais cobiçado, melhor, um recrutador também melhor e aquilo que agrega de fato valor à nossa carreira. Fernando, primeiro eu gostaria de você se apresentasse um pouco, porque eu fiquei muito curioso. Você tem 24 anos nessa vida de executivo, de recrutador, de headhunter, mas você também tem uma vida pregressa em bancos, enfim. Fala um pouquinho sobre você. Muito obrigado por estar aqui. Muito obrigado, Leonel. Obrigado pelas palavras tão gentis, né? Nós nos conhecemos, acho que há algumas décadas, né, Leonel? Então, muito obrigado pela generosidade na apresentação. Bom, primeiro é um prazer estar aqui e compartilhar um pouco das experiências, né? Tomara que possa ser útil minha experiência, minhas observações, uma ou outra orientação que eu possa dar. É, Falando um pouquinho, realmente eu tive a felicidade de, primeiro, ter tido uma educação boa, uma formação educacional boa. Eu venho de pais com o quarto ano primário. Eu e meu irmão nos tornamos um orgulho porque nós passamos do quarto ano primário. Tivemos a felicidade de ser bons alunos, desfrutamos também de excelentes universidades, né? E ao longo da vida eu comecei a carreira no mundo financeiro, né? Eu sou formado em engenharia pela Federal do Rio de Janeiro, fiz depois a COPEAD, e comecei no mundo financeiro, mundo de consultoria de gestão. Tive a felicidade de trabalhar também próximo ao governo, que me deu um conhecimento institucional do Brasil, de Brasília, né? De como as coisas acontecem. E sou headhunter por vocação, por paixão, há mais de 24 anos, como você falou, né? E tive a felicidade de fundar a Vila Nova Partners há pouco mais de 3 anos, né? Decidi ser empreendedor aos 58 anos e estou muito feliz com a decisão tomada, né? Que você é um jovem aprendiz, é empreendedor com 58, então vamos falar bastante sobre isso. Mas vamos dar aí de novo um pouco para trás aqui, dar um passo para trás para entender o seguinte. Você entrou no início da sua vida em mercado financeiro. Você trabalhou em 2 bancos. Trabalhei, na verdade, em 3 bancos. Eu trabalhei inicialmente no Citibank, que era um banco muito formador, né? Naquela época, né? Idos de 88, por aí, não é? Depois eu tive a felicidade de trabalhar num banco familiar, que me deu uma experiência de trabalhar com família, e que é uma experiência que carrego até hoje, na época com o Banco BMC, que depois foi vendido para o Bradesco, né? Que era da família Pinheiro, né? E que depois teve uma cisão, né, da sociedade, também foi uma experiência maravilhosa. E é muito disso que eu vou falar, de experiências Claro. que vão acrescentando a você, a sua carreira, o seu conhecimento. E depois no segundo governo Fernando Henrique Cardoso, convidado pelo meu querido amigo Emílio Carazai, eu fui ser um dos 6 diretores da Caixa Econômica Federal, lá em Brasília, onde eu fiquei por 2 anos. E também foi uma experiência absolutamente transformadora. Tive a oportunidade de ser também diretor executivo da Febraban, começar a servir em conselhos de administração com 36 anos de idade. Então, esse é o conjunto de experiências, né? Essa da Caixa Econômica deve ter sido fantástica porque te abriu uma visão e um modo de se relacionar completamente novo, né, com o setor público, principalmente. É verdade, né? E me gerou uma admiração muito grande, inclusive, pelo funcionalismo público, né? Há uma impressão, muitas vezes, equivocada, mas por falta de informação, que o funcionário público tem muito tempo para fazer as coisas. É o contrário, está sempre contra o relógio, porque ele depende daquele governo. Os tempos são curtos, os mandatos são curtos. É, Pessoas, na sua grande maioria, com ótima formação, muita dedicação, muito profissionalismo.
e cumpre um papel importantíssimo para a sociedade, né? E com muito investimento na formação, na educação, treinamento. Você sabe disso, eu fui muito jovem, eu era diretor comercial da Visa no Brasil e eu cuidava do Banco do Brasil, da Caixa Econômica. Na época ainda tinha os bancos estaduais. Eu tinha relação com essa turma toda. Eu também mudei muito minha visão. Eu passei a admirá-los porque, primeiro, eles conhecem muito, são muito bem formados. Até porque para estar lá eles precisam ter uma formação, precisam passar em algum concurso muitas vezes, né? E depois eles trabalham muito mesmo. É verdade, né? E você citou o Banco do Brasil. O Banco do Brasil é uma fonte inesgotável de talentos. E Que hoje você vai lá pescar. há muitos anos, né? E durante muitos anos eu estava meio que sozinho, né? Pescando talentos lá dentro, né? E hoje felizmente, conhecimento público, mas o Banco do Brasil é um ótimo exemplo, é um grande exportador de talentos, né? Então, também eu diria que é um orgulho para nós brasileiros, né? Como é que você saiu dessa vida para virar recrutador, headhunter? Essa foi uma coisa interessante, né? Quando eu saí, né? Eu tinha sido também diretor de uma empresa de consultoria de gestão internacional, né? Dedicado a projetos de avaliação de empresas, fusões e aquisições, estratégia. E a minha dúvida era o que eu ia fazer no momento seguinte. Eu queria fazer alguma coisa que tivesse, primeiro, propósito, que fosse muito ligado a pessoas e que eu pudesse me tornar melhor ao longo do tempo. Então, na saída dessa minha última função executiva, eu tinha algumas oportunidades de ser vice-presidente de instituições financeiras, de presidir um negócio de pagamentos, ou de voltar a ser sócio de uma consultoria de gestão. Mas o que me atraiu mesmo foi a oportunidade de buscar melhores lideranças, desenvolver lideranças e causar um impacto através das pessoas, através de melhores lideranças. E aqui eu pensava também muito em um trabalho que me pudesse realizar ao longo de décadas. Você sabe, Leonardo, que no mercado financeiro, né, algumas posições vão se desvalorizando ao longo do tempo. E principalmente, hoje isso é muito diferente. Hoje as pessoas sabem utilizar muito melhor a experiência. Mas eu pensava em algo que pudesse causar impacto por mais 30, 40 anos. Então, aí a profissão de headhunter, de recrutador de executivos, desenvolvedor de executivos, avaliador, me preenche totalmente nesse período, né? E tem sido uma viagem, tem sido uma jornada maravilhosa. E aí você começou na Spencer Stuart, não? Não, eu comecei na Russell Reynolds. No Russell. Na época, e foi uma experiência muito formadora, uma empresa de primeira linha, aprendi muito. Depois de 2 anos, eu tive a oferta da Spencer de me tornar o head da operação no Brasil e acabei ficando lá por 19 anos, muito feliz. Também uma empresa de primeira linha, respeitadíssima, foi um aprendizado maravilhoso, uma troca maravilhosa. E ali eu tive a oportunidade de desenvolver bastante a minha vida profissional, né? E foi lá que você se tornou esse recrutador tão conhecido e até cobiçado hoje por quem precisa de buscar um executivo. Enfim, aí você saiu e montou seu negócio. Você falou assim, tô sem fazer nada aqui, vou aproveitar para dar uma... Você sabe que é interessante, né? Eu naquela época tive várias conversas, né? Minha esposa me dava muita força para montar meu próprio negócio, minha esposa Danute, né? A Vicky Bloch uma vez me deu uma bronca enorme que eu deveria ter mais coragem e ser menos acomodado, porque ela dizia que você está muito feliz onde você está, não está vendo o que mais você pode fazer. E aquela conversa foi transformadora, né? Porque foi impressionante. Primeiro, a generosidade dela de me colocar a sua opinião honesta, né? Olha que levar uma bronca da Vicky Bloch, a gente tem que levar em consideração o que ela fala, exatamente, né? Mas teve outras pessoas que acabaram apoiando nesse processo de mudança e eu finalmente decidi fazer isso. Eu tinha um grupo de pessoas que eu gostava imensamente, acho que eu ajudei a formar algumas pessoas ao longo da minha carreira. Uma coisa que a gente olha muito nas posições de liderança é o followership,
também é como se as pessoas querem ou não trabalhar com você, Claro. se gostam de estar com você ou não, né? E eu entendia que eu tinha um followership também muito forte, tinha sócios de primeira linha, tem o Norton Lara, com quem eu trabalho há 27 anos, em situações diferentes, né? É uma relação muito antiga, ele é co-controlador da Vila Nova Partners, que é um amigo querido, não podia vir no primeiro momento, porque eu, quando saí da Spencer, eu fiquei com um non-compete longo, de 1 ano, né? Em non-solicitation, que eu não podia trazer ninguém. Mas tinha vários parceiros, o Silvio Caravieri, que tinha trabalhado com a gente, que estava em Barcelona, se juntou logo ao projeto, né? Estava como diretor executivo de uma empresa industrial lá em Barcelona. E depois outras pessoas foram se juntando ao time. Hoje somos 14 sócios, mais de 40 pessoas, né? Então tem sido, como falei, uma aventura muito bacana, né? Quer dizer, quantos anos tem a Vila Nova? 3 anos, 3 um anos. pouquinho. Em 3 anos você saiu do zero, hoje são 14 sócios. 40 pessoas, Mais ou menos isso, né? mais ou menos. É, E continua continua crescendo, né? crescendo. Você se divertindo. Me divertindo imensamente, né? Uma das coisas que eu sempre acreditei, Leonel, foi na força do trabalho conjunto. Então, nós somos, esse nome Vila Nova, né? Tem muito a ver com nós trabalharmos como uma vila, né? Como um grupo de pessoas unidas, que trabalham muito bem juntas, que gostam umas das outras, que se apoiam. Então, nós nunca dependemos de uma pessoa só. Nós conseguimos, de fato, alavancar a inteligência coletiva. A motivação de estar lá é muito grande, as pessoas se sentem bem, se sentem felizes de estarem juntas. E todas unidas por esse propósito de encontrar e desenvolver melhores lideranças, no poder transformador do nosso trabalho, né? Bom, primeiro, vamos explorar então essa atividade. Começa aqui, por que uma empresa necessita ou deve contratar um headhunter para auxiliá-la? É uma ótima pergunta, Daniel. Eu acho que o headhunter acaba trazendo, muitas vezes, uma visão... Existem vários motivos, mas o headhunter traz uma visão mais isenta e uma visão mais ampla da disponibilidade de talento. O que nós fazemos é isso, é buscarmos talentos e encontrarmos a melhor adequação de experiências, perfis, cultura, com o que é pedido pelas empresas, né? As empresas acabam ficando mais limitadas ao seu universo de conhecimento. Sem dúvida. E aqui, o que nós ajudamos... Ou as relações pessoais. Ou as relações pessoais. E não tem nada de errado nisso, absolutamente nada. Nós até acreditamos que, na maior parte dos casos, a empresa deve buscar a sucessão interna. É uma das coisas que a gente mais promove, e a Vila Nova já é muito conhecida por fazer isso. Nós ajudamos as empresas a fazerem mapeamentos sucessórios muito completos, com executivos internos, externos, executivos do grupo econômico, para buscar sempre o melhor talento para cada posição. Então, nós trazemos uma visão mais ampla de talentos. E aqui nós evitamos alguns erros que ocorrem, às vezes, em contratações, não é? Então, ou nós reduzimos o risco de erro de contratações. O que nós fazemos normalmente é, quando começa um projeto, a gente quer saber quem são os candidatos internos possíveis para aquela posição. Essa é a primeira pergunta essencial. E quais são as recomendações do cliente também? Porque para nós não importa qual seja a fonte do candidato, nós não disputamos espaço com o cliente, jamais, nós colaboramos. E o que a gente quer é chegar à melhor solução possível, né? Então, essa capacidade de buscar os melhores talentos é a principal razão de nós sermos contratados. Em outras situações, empresas que têm vários sócios, por exemplo, por vezes é melhor que você tenha uma opinião isenta sobre quem é o melhor candidato. Sem dúvida. E que não venha de um dos sócios apenas, porque a relação com o Conselho de Administração, nós podemos falar mais sobre isso mais adiante, se você quiser, é um dos pontos essenciais, por exemplo, para um presidente de uma empresa. Então, e ele vir, muitas vezes, nomeado por um único grupo, às vezes você tem 3, 4 controladores com pesos muito parecidos. Por vezes, isso não é a melhor solução. Às vezes às vezes não é. E o que nós fazemos é, muitas vezes, nós trazemos uma das pessoas indicadas por um dos sócios que acaba sendo o melhor candidato, a melhor candidata.
mas teve uma avaliação isenta, profissional, sobre a sua adaptação, a sua capacidade de entregar naquele desafio específico, naquela cultura específica. E cultura é fundamental no seu trabalho. Você entender a cultura para ver os encaixes. Quem são... Porque muitas vezes o candidato é maravilhoso para uma determinada empresa e não necessariamente para outra, por conta da cultura. Leandro, você entende muito disso, você sabe disso. O encaixe é a palavra certa. Porque não é o melhor absolutamente, não existe melhor absolutamente. Se olharmos a posição de CEO, por exemplo, existe o CEO que é mais adaptado para situações de evolução da empresa. Existe o CEO que é mais transformador. Existe o CEO que é melhor de trabalhar em ambientes muito matriciais, como de empresas multinacionais. Existem CEOs que funcionam muito bem com conselhos de administração, enfim, depende do desafio. Então, buscar esse melhor encaixe, e a palavra certa é o encaixe, é o que nós fazemos. Né? Sabe, Fernando, eu escrevo artigos aqui para o Neofeed há algum tempo atrás, já tem 2, 3 anos, eu escrevi um artigo que era exatamente sobre recrutamento, que eu usei essa expressão, recrutar não é colar álbum de figurinhas, é montar quebra-cabeça, porque de fato o encaixe é o mais difícil. Isso é muito interessante, né? Eu vejo inclusive o caso da Vila Nova, né? Nós acabamos montando, pensando quais eram os talentos que nós precisávamos, né? E tinha muitos talentos que nós conhecíamos, então e a Vila Nova foi fundada em março de 22, digamos que ela foi refundada, né, com a chegada do Norton Lara, né, e de outros sócios que vieram, principalmente do Norton Lara, né, em março de 23. E aí nós trouxemos pessoas que nós conhecemos muito bem, de alta performance, Júlia Nachim, Priscila Amaral, Olivia Aguiar, que estavam com a gente há muitos anos, mas também trouxemos talentos de fora, trouxemos pessoas de concorrentes, trouxemos o Faião, que liderava na Korn Ferry a área de acesso, trouxemos o Alexandre Boton, que liderava a área industrial da Korn Ferry também, trouxemos o Gustavo Figueiredo, que estava na McKinsey há muitos anos, trabalhando com organização, estratégia, né? Muito voltado para empresas familiares, e dentre outros sócios. Mas nós acabamos montando um conjunto de pessoas que eram uma parte de nossas conhecidas e uma parte que nós queríamos atrair e trazer também o diferente. Temos aprendizados diferentes. Claro. E trouxemos nos outros níveis pessoas brilhantes de várias outras empresas do setor. Então, essa capacidade de juntar talentos, de trabalhar coletivamente, isso tem sido uma fonte de alegria, uma das razões do nosso sucesso. Né? Um grande desafio. Grande desafio, sem dúvida. Né? Fernando, o que torna uma pessoa um possível bom CEO? Quais são as coisas que começam na largada a criar um CEO futuro? Todo mundo sonha em ser CEO, né? Eu brinco, Fernando, antes de você falar, eu brinco que só existe um consenso em relação ao CEO, qualquer que seja ele. Só existe um consenso. Quem está embaixo dele acha que ele ganha muito e quem está em cima também acha que ele ganha muito. Fora isso, existem diversas opiniões e tem de tudo. Mas algumas características são fundamentais. Uma parte continua essencial, né? Nos nossos processos de contratação de CEOs, a primeira coisa que é falado, quais são os resultados que são esperados daqueles CEOs. Ou seja, entrega de resultados continua sendo essencial. Claro. Mas hoje a capacidade de você se relacionar com o conselho, se relacionar com investidores, se relacionar com reguladores, com a sociedade em geral, também é absolutamente essencial. O CEO não opera sozinho. E aqui entra a importância de uma capacidade de liderança muito grande, muito destacada. E liderança tem mudado bastante. O que é a liderança? A liderança tem muito a ver com você recrutar excelentes pessoas, definir ou aprimorar uma estratégia para a empresa, saber comunicar essa estratégia e liderar muito pelo exemplo também. Né? Você tem que ser um exemplo de comportamento, você tem que ser um exemplo de profissionalismo, você tem que ser um exemplo de ética, de empatia. Essa é uma palavra cada vez mais importante. Os mercados mudam muito, as pessoas, os desafios mudam muito. Uma
pessoas não empáticas Claro. dificilmente serão bons líderes. Eles podem causar um impacto no curto prazo, mas ao longo do tempo o impacto tende a ser negativo. Então, pessoas que se preocupem com pessoas e que tenham também a generosidade de desenvolver talentos e a sabedoria de buscar talento, pessoas melhores, buscarem as melhores pessoas, desenvolver as melhores pessoas, darem espaço, deixar as pessoas brilhar. Gostar do sucesso dos outros. Gostar do sucesso de você. Esse é o ponto importantíssimo. Os melhores CEOs vibram com o sucesso dos outros. Sem dúvida. Eles não ficam só concentrados em seu próprio sucesso, eles vibram com o sucesso dos outros. Então, essa é uma outra característica essencial de um bom CEO. Mas eu acho que é, então, um conjunto de valores, né? Um conjunto de comportamentos. Mas eu volto a dizer, cada desafio precisa de um perfil específico de CEO, né? Lógico. É um encaixe. É um encaixe, né? E outra coisa, gratidão é fundamental, né? Aprender que não tem mais o herói. O cara não faz sozinho nada. Gratidão é fundamental para a vida, né? Claro. Pessoas que exercitam a gratidão ao longo da sua jornada diária são mais felizes. E as pesquisas comprovam isso. Gratidão é fonte de felicidade. E você saber ser grato e saber ser generoso. Essa é uma fonte importantíssima do sucesso de muitas carreiras destacadas. Está na gratidão e na generosidade. Onde é que as pessoas costumam errar mais na sua jornada? O cara está indo bem, e em algum momento, muitas vezes, você perde bons profissionais, a carreira para de andar, ou às vezes até desanda. Onde é que está o maior risco? Eventualmente na empáfia? Na autossuficiência. Às vezes eu acho que isso a empáfia, a autossuficiência, muitas vezes é relacionado com insegurança, né? Mas as pessoas, às vezes, não conseguem ler o ambiente onde estão. Então, às vezes um CEO que está muito bem intencionado, está tomando decisões importantes para a empresa, mas, por exemplo, não está comunicando adequadamente com o conselho, com os controladores. A comunicação é fundamental. Então, tem pessoas muito boas de formular estratégias, formular o plano de ação, mas não são tão boas na comunicação. E comunicação é essencial. Você tem que saber o que você pode fazer, onde você precisa dos outros, onde você precisa de apoio, onde você precisa de aprovação. Então, o como fazer é muito importante. Então, eu acho que algumas vezes as pessoas acabam se fixando muito no que fazer e menos no como fazer. Então, você esquece de conquistar as pessoas para fazerem junto com você. Então, essa história do herói solitário normalmente não dá certo. Então, fazer com os outros, fazer com a equipe, com o time. Com a equipe, eu quero dizer, com o conselho de administração, com os principais stakeholders, obviamente com os seus funcionários, é essencial. Ninguém hoje é realizador sozinho, né? Reputação. Como se constrói? Onde é que isso... Qual é o peso disso? A reputação é fundamental, né? Porque e reputação não é discurso. Eu vou dizer, nos nossos processos de recrutamento, nós acreditamos em tudo e testamos tudo. Então, a reputação você testa muito com referências. Então, reputação depende de consistência. Ou seja, se você me liga, me entrevista, é importante que eu saiba e tenha noção clara de que eu vou ser testado fora dessa conversa. Muito testado. E provavelmente você já foi testado antes da gente conversar. Também. Então, antes da gente conversar, provavelmente nós já conversamos com 2 ou 3 pessoas que trabalharam com você. Depois da nossa conversa, nós vamos conversar com mais 6 a 8 ou 10, às vezes 12, 14 pessoas que trabalharam com você. Nós precisamos ter o máximo de certeza sobre quem você é. E aqui não é para dizer que... As referências são muito importantes, que a gente, nas referências, dá uma parte do tempo, dos casos, a gente não está falando de qualidades e defeitos, a gente está falando de características. Sim.
algumas características são qualidades em alguns desafios e são prejudiciais em outros. Então, voltamos ao termo que você usou, ao encaixe. O que a gente quer é ver esse melhor encaixe, mas a gente quer saber também quem você é. Claro. Se você é confiável, se você é respeitoso, se você promove, por exemplo, diversidade nos ambientes em que você está, você promove um diálogo aberto, como você faz desenvolvimento de times. Um exemplo, por exemplo, se você chega e se descreve como um grande líder, ótimo de gestão de pessoas, mas a pergunta seguinte pode ser, tá bom, então me descreva 2 pessoas que você desenvolveu e que cresceram tanto ou mais do que você. E você que tem 30 anos de carreira não tem nenhuma resposta sobre isso, é um ponto de observação. Sem dúvida. Então, a reputação é feita com consistência, né? Sem dúvida. E a reputação talvez seja a característica mais importante para você ter seus erros perdoados. Porque todo mundo erra na gestão, né? Mas se você tem uma boa reputação, no mínimo você vai ser ouvido. É isso mesmo, isso te dá direito e você se entender entender suas fragilidades também, né? Entender e falar abertamente sobre isso, porque pessoas que escondem os seus erros, o perfeccionismo tem essa característica, né? De você tem muita dificuldade de aceitar o erro, você quer fazer sempre o correto, mas você acaba escondendo os seus erros. E quando você faz isso, você está incentivando o seu time a também esconder os seus próprios erros. Quando você erra, essa mensagem tem que chegar rapidamente. Erramos, errei. O que é que a gente faz para corrigir isso? Essa também é uma característica de um bom líder. Ele se expor como frágil numa série de situações. Sim. Expor que ele erra. Como humano. Como humano, exatamente. Né? E nós erramos com muita frequência. Agora, a questão não é errar, a questão é como você corrige o erro, como você observa o erro. Algumas das culturas mais destrutivas que existem são aquelas que só fazem a premiação do que existe de bom, das boas notícias. Você tem que premiar muitos comportamentos que também dizem aqui tem um risco grande. Mesmo que não se concretize, pessoas que estão visualizando riscos, pessoas que estão dando alertas, também precisam ser premiadas, porque aquelas culturas de eficiência a todo preço, né? A qualquer preço, premiamos só o sucesso, acabam tendo alguns fatores negativos que podem, inclusive, acabar com as empresas, né? Ao longo do tempo. Né? E a gente teve aí na história recente, em muitos casos, a meritocracia foi um processo muito duro, né, de carreira, mas também muito danoso para muitas empresas que não souberam administrar isso. Aquele negócio de sempre você ter que mostrar que você é melhor que o outro, em muitos casos foram processos muito danosos para as pessoas e para as empresas. Né? Tudo muitas vezes, até onde você vai. Meritocracia é um termo que tem sido muito depreciado, mas é um termo importante. As pessoas têm que trabalhar. Profissionalismo é importante. Você se Resultado, como você falou, inclusive. Resultado é importante. Mas, às vezes, confunde meritocracia com comportamentos que acabam sendo perversos para a sociedade, comportamentos que são perversos para o time, uma competitividade exacerbada, ou, por exemplo, você tratar fornecedor sem o devido cuidado, esquecendo que tem pessoas do outro lado. Então, acho que essa questão, a gente falta muito a questão do respeito, né? Você tem que respeitar regras, você tem que respeitar contratos, tem que respeitar pessoas o tempo todo, né? Fernando, do C-Level para o Conselho de Administração, que tem aí uma transição de CEOs que vão virar conselheiros, ou que as fazem ao mesmo tempo, muitas vezes, ou então que param a carreira executiva, mas querem ir para um conselho de administração. Quais são os maiores desafios para essa turma? Um desafio, Leonel, que existe é que no conselho você não manda, você influencia. Uhum. Então, o conselho você tem que ouvir. Você tem que ouvir os outros. Eu brinco às vezes, né, que uma coisa que a gente mede em avaliação de conselhos e avaliação de conselheiros é o share of voice. Tem conselheiros que falam 70% do tempo da reunião do conselho. Por mais brilhantes que eles sejam, eles não estão capturando a sabedoria coletiva. Agora, conselheiros precisam também de capacidade de julgamento. Precisam também de muita coragem. O conselheiro está lá para emitir as suas opiniões da forma adequada. Alguns desafios existem, então, nessa transição de
alta liderança para conselhos, não só de CEOs, porque os conselhos hoje cada vez mais querem diversidade. Querem lá as pessoas que não são apenas ACOs, mas que querem especialistas na área financeira, na área digital, na área de pessoas. Se o ativo mais importante das empresas são as pessoas, ter um especialista em pessoas no conselho é importante. Claro. Então, a capacidade de lidar com essa diversidade de formações, e aqui tem outra diversidade. É importante que os conselhos lidem cada vez mais com diversidade de gênero, diversidade étnico-racial, além de diversidade de formação. A matriz de competências não pode esquecer outras variáveis de diversidade que devem ser consideradas nas empresas, né? E para a pessoa que chegou no conselho, aprender, o mais importante é capacidade de influenciar, não de tomar decisão. De influenciar, de ouvir, de estudar, claro. O conselheiro tem que ter muita diligência, né? Tem que ter muito julgamento, tem que ter muita coragem, mas tem também a forma correta de fazer. Você pode discordar da visão do seu colega de conselho, mas você não pode, por exemplo, tornar pública uma discordância desnecessariamente e de uma forma que seja ruim para a empresa. Tem que ter um cuidado. Você tem um cuidado com o que a gente chama de regras de gabinete, né? Por exemplo, confidencialidade é um ponto importantíssimo. Tem caminhos adequados para você se posicionar. Eu estou falando de situações de discussão. Você quer comprar uma empresa, uma nova empresa, eu não quero. Estamos os dois no mesmo conselho. Isso é uma discussão. E nós podemos ter votos divergentes. Eu não acho... É natural que nas empresas, nos conselhos, se busque o consenso. Mas em decisões de investimento, por exemplo, buscar o consenso sempre é você fugir da arbitragem, fugir das melhores oportunidades, porque as melhores oportunidades não vão ser óbvias. Aquelas que têm um consenso são mais óbvias. Então, o consenso deve ser buscado, mas não deve ser absoluto. Então, mas agora, a convivência respeitosa tem que ser preservada. E tem o outro lado, é como os conselhos também lidam com o comitê executivo, né? Aqui tem que ter rito também, né? Senão você vê comitês executivos e CEOs estão só trabalhando para os conselhos. Tem que ter formas adequadas para gerenciar essa relação, né? E confiar. No fim do dia você tem que... Não tem muito meio termo. Ou você confia ou você tem que tomar outra decisão. É verdade, né? A relação de confiança é importante, né? Entendeu? Mas eu acho que é importante ter ritos também de gestão, né? De governança, né? Que ajudam muito nesse processo, né? Você usa um termo que eu gosto muito, aliás, aprendi com você. O maior risco da empresa é um CEO mediano. Explica isso, por favor, Fernando. É isso mesmo, né? A gente discutiu isso uma vez numa contratação de CEO, né? O que acontece? Quando a empresa quer fazer uma substituição por alguma razão, por exemplo, do seu CEO, se a empresa contratar alguém absolutamente inadequado, por exemplo, que não tem nenhuma relação com aquela cultura da empresa, ou é incompetente ao final das contas, né? Desrespeitoso, etc. A decisão é tomada rapidamente de demitir aquela pessoa e contratar outra. Troca-se rápido. Ela causou um problema grande por um período pequeno de tempo. Principalmente para posições de CEO, escolhas medianas levam a consequências também medianas. Então, uma pessoa mediana contrata pessoas medianas e isso é uma cadeia que se repete. Não consegue aproveitar as melhores oportunidades de mercado e você leva muito tempo para substituir uma pessoa mediana. Então, por vezes, você vê a concorrência subindo e você não consegue entender por que você está perdendo mercado, rentabilidade, valor de ação. Pessoas, esse é um ponto importante, porque o followership é muito ligado à pessoa e não à empresa. Claro. É muito comum as pessoas saírem não por causa da empresa, e sim por causa do seu líder. Então, recentemente o CEO me falou que você contrata por currículo e demite por comportamento. Mas isso não é tão fácil de perceber quando você contrata alguém mediano. Leva muito mais tempo para você perceber o que você não está ganhando. Então, esse é o maior erro que as empresas fazem na contratação de CEOs.
A Imediato. contratação de CEOs tem que ser muito ambiciosa, tem que ser a melhor pessoa possível para aquele desafio. Possível quer dizer também o alcance da compensação, do que a empresa, porque voltamos ao termo do encaixe, né? Mas para aquele encaixe, a melhor pessoa possível, né? E bem testado. Bem testado, bem comprovado, né? Então, e de novo, todo esse processo, e a gente faz muito processo também de avaliação do perfil da pessoa, né? Através de uma série de testes, Hogan, Deeper Signals, a gente tem um teste exclusivo nosso, desenvolvido pela Vila Nova Partners, com um parceiro internacional nos Estados Unidos, mas a gente usa todo o processo de entrevista por competências, mas principalmente eu volto às referências. As referências, Leonel, quando a gente fala de você, a gente vai atrás lá da Visa, vai atrás da Losango, vai atrás de Citi, vai atrás de Smile, vai atrás de CVC, vai atrás de tudo. A gente percorre toda a tua vida profissional e a gente tenta entender como você fez e o que você fez. Que maravilha. É quase como um fofoqueiro sênior. Do bem, né? Do bem. Aqui é muito importante isso, porque a referência depende muito do relacionamento. Claro. As referências tendem a ser frias e distantes se você não conhece quem está dando a referência também. A pessoa tem que saber, e no nosso conceito, né, ninguém pode saber quem falou o quê. Então, a gente não cita quem falou o quê jamais. A gente pode citar com autorização da pessoa que deu a referência, que ela participou do processo de referências, mas a gente jamais diz quem falou o quê. Claro. E essa segurança de que essa informação será preservada é fundamental para o processo. E também a relação que você tem com aquela pessoa que vai dar a referência. Aliás, relacionamento é um tema absolutamente crítico, né, nessa vida executiva e na vida das pessoas como um todo. E consistência ao longo do tempo. E consistência. Aliás, você mapeou minha carreira inteira. Obrigado, mas agora eu sou um ex-executivo. É por isso que estamos aqui conversando. A gente não sabe, né, Leonel? Não sei. Não, mas é por isso que nós estamos aqui conversando bastante. E o propósito desse programa aqui é ajudar as pessoas, né? Ouvindo você, por exemplo, que, enfim, é uma aula, né? De comportamento, de desenvolvimento, para não ser mediano, né? É isso. Na Vila Nova você trabalha muito para desenvolvimento hoje, não só recrutamento. Muito. Vamos pegar um pouco esse passo aqui, porque uma das grandes dúvidas de toda empresa é: contrata um CEO de mercado, muitas vezes com um puto histórico, um cara, ou invisto no meu talento interno que já conhece a empresa, etc. Como é que a gente diminui, como é que a gente fica melhor nessa decisão? A nossa recomendação primária é: desenvolva talentos internos, desenvolva sucessores. Procure ter sucessores dentro de casa. Então, uma das características mais importantes de um líder é fazer sua própria sucessão. Tá. E aqui é uma coisa que vai a favor desse líder, porque se ele tem sucessor, ele também pode crescer, mas a empresa fica menos dependente de pessoas especificamente, né? Se cada pessoa fizer isso, cada líder, cada gestor pensar na sucessão o tempo todo, você tem empresas com uma fragilidade organizacional muito menor e que podem tomar decisões muito mais rápidas. Mas esse processo de mapeamento sucessório também não deve considerar somente pessoas de dentro da empresa. Você deve ter um olhar para fora. Você deve ter um olhar que diga quem são as melhores pessoas que existem dentro da minha empresa, às vezes dentro desse grupo econômico, dentro dessa holding, ou as melhores pessoas que se encontram em concorrentes, por exemplo. Então, ter sempre a visão de sucessão é importante. As pessoas, muitas vezes, eu tenho inúmeros casos de executivos que saíram das suas empresas porque não viam perspectiva de sucessão. É importante você fazer um mapeamento sucessório e comunicá-lo. Então, se a Maria pode ser sucessora da Joana, é bom que a Joana conte para a Maria que ela está nesse processo de desenvolvimento. E o que é esperado dela? Que sejam dadas ferramentas também para o desenvolvimento. E aqui, mentoria, por exemplo, é uma ferramenta que ajuda imensamente, né? Mentoria dentro da própria empresa, fora, né?
Mas, às vezes, o processo de sucessão de CEOs acontece via conselho de administração. Você ter nos conselhos de administração das empresas pessoas que possam ser CEOs daquela empresa também é uma iniciativa interessante. Você, de novo, reduz o risco de perda de talentos, né? Se a perda de talento acontecer, você mitiga a perda muito rapidamente. Mas o nosso incentivo maior é para que as empresas desenvolvam seus talentos internos, né? E o papel de recursos humanos nisso? Recursos humanos a diretoria fundamental. É uma responsabilidade de todos. O CFO é responsável pela gestão de pessoas, enfim. Mas quem dá a organização, dá forma, faz isso andar, é o presidente e a área de RH. A diretora de RH, que é a CHRO, né, ela é absolutamente fundamental nesse processo. Ela é a pessoa que vai dar as ferramentas, vai garantir que o processo esteja andando. E outra coisa, ela pode ser a interlocutora confiável dos executivos. Então, ao mesmo tempo que ela está olhando a empresa, ela consegue se comunicar com executivo por executivo, vendo pessoas ali, e não ativos apenas, são pessoas, têm suas motivações, têm suas dúvidas, têm suas questões, têm os seus dramas, que todos nós temos. Então, e que consegue articular uma série de ações e consegue fazer essa máquina se movimentar no sentido da evolução de talento e desenvolvimento, etc. Fernando, quando você olha uma empresa, muitas vezes o discurso de gestão de pessoas ou de pessoas em primeiro lugar o melhor termômetro é a área de recursos humanos. Você vê se ela é valorizada de fato ou não e quem são os profissionais que estão ali. Você sabe que, paradoxalmente, tem empresas que valorizam muito pessoas e não tem as áreas de recursos humanos tão desenvolvidas. Mas aquilo está tão na cultura da empresa que, embora às vezes até a posição de recursos humanos não esteja no C-level, são empresas que têm um enorme respeito por pessoas. E acaba que aquela responsabilidade fica muito na mão do presidente, né? E às vezes do fundador. As empresas familiares têm muito isso, a cultura do fundador, o espírito do fundador, o fundador presente. Nós somos apaixonados por empresas familiares. O grosso, a imensa maioria dos nossos clientes são empresas familiares ou empresas de controle definido. E aqui a cultura do fundador tem um peso muito grande. Então, às vezes você não tem uma diretoria de RH no C-level, mas a importância de pessoas lá dentro da empresa é muito grande. É claro que é melhor você ter uma diretoria de RH no C-level e ter também, eventualmente, uma pessoa de RH, de fato, no conselho de administração. Isso também ajuda, né? Bom, a gente falou aqui de cultura, a gente falou de desenvolvimento, a gente falou de gratidão, empatia, e uma jornada da pessoa, do profissional. Praticamente tudo que você falou, em se referindo ao bom profissional, é tudo aprendível. Você falou, por exemplo, bastante em comunicação. Eu entrevistei aqui recentemente duas profissionais maravilhosas, a Mari e a Marisa, sobre comunicação corporativa. E, aliás, tem uma expressão que elas usaram que eu adorei. Assim, é impossível não se comunicar. Seu silêncio comunica. Seu olhar comunica, tudo comunica. E tudo é aprendível quando a gente fala em comunicação, independente da característica da pessoa. A pessoa mais extrovertida, a pessoa mais introvertida. Mas comunicação é maior do que isso. É sempre tempo de aprender. Quando você está falando de saúde, e você e eu somos da mesma geração, saúde, mesmo que você comece com 60, 70, 80 anos, ainda é tempo, ainda é benéfico. Mesmo uma pessoa mais antiga numa companhia ou na empresa tem muito que aprender e vale a pena sempre tentar recomeçar? Vale a pena aprender o tempo todo. Essa é uma parte importante da vida. Aliás, eu queria recomendar aqui um livro, Leonel, do Arthur C. Brooks, que em português o título é Cada Vez Mais Forte. From Strength to Strength, em inglês, né? Que fala também das nossas jornadas, né? E como a gente vai mudando ao longo da vida, como a nossa inteligência muda ao longo da vida. Então, a gente tem que aprender a usar melhor as nossas características que vão mudando mesmo. Analiticamente, você e eu não somos os mesmos que éramos aos 25 anos.
mas provavelmente a nossa capacidade de julgamento e a nossa capacidade também de mentoria de pessoas, de desenvolvimento de pessoas, é muito maior hoje do que era aos 25 anos. Então, a nossa inteligência vai mudando, o nosso papel também no mundo vai mudando. E a gente tem que refletir muito sobre o que é que nos motiva, qual é o nosso propósito, onde está o nosso impacto e o que é que a gente consegue fazer de melhor. Então, você aprender novas ferramentas, Você falou da comunicação. Tem muitos aspectos da comunicação que podem ser aprendidos. A gente vê, por exemplo, em entrevistas, né, pessoas muito competentes com dificuldades significativas de comunicação. Na maior parte dos casos, isso dá para resolver com uma mentoria adequada, com um processo de aprendizado. A pessoa tem que ter a humildade de dizer: eu não consigo me comunicar bem, alguma coisa não funciona, quem pode me ajudar? E pessoas que desenvolvem muito são pessoas que normalmente pedem ajuda. Então, essa questão do autodesenvolvimento, do aprendizado contínuo, de você entender as mudanças que acontecem, fisiológicas mesmo, né? De comportamento, e essa mudança do funcionamento do cérebro também é muito importante. Então, a jornada de aprendizado é para a vida toda, né? Você sabe que acho que é a terceira pessoa que eu entrevisto aqui que me fala desse livro. Eu já li o livro, é maravilhoso mesmo, é cada vez mais forte. E tem um outro livro, agora eu que vou te recomendar, do David Brooks, que tem o mesmo sobrenome, mas não é parente. E o livro do David Brooks chama A Segunda Montanha. Ele é muito complementar um ao outro. Legal. Vale a pena também ler, porque é justamente mostrando as habilidades que você está perdendo e as habilidades que você está ganhando, né? Que para fazer a segunda montanha, muitas vezes você precisa de outras habilidades, e não as mesmas que te levaram até o sucesso. Excelente. Vou baixá-lo no Kindle, porque a minha habilidade de ler de perto está diminuindo, então eu preciso das letras maiores. Você é normal, né, Fernando? Exatamente. Fernando, uma pessoa começando a carreira, o que é que você recomenda? Que erros você cometeu, ou que oportunidades você deixou de olhar, que você faria diferente hoje? Essa é uma pergunta profunda, né? Eu acho que durante boa parte da minha carreira, no início, eu era muito ligado em dados e fatos. Então, ficava muito chegar a conclusões e recomendações baseados em dados e fatos e dava pouquíssima importância à forma como eu comunicava. Eu aprendi que a forma de comunicar é importante. Então, um conselho que eu daria: preste sempre atenção na sua audiência. Não importa só você dizer, nós temos que ir de A para B. Porque se a gente chegou em A, a gente chegou por alguma razão. Pode ser que quem nos levou para A esteja presente ali. Vale a pena ter uma conversa anterior antes de apresentar num grupo de pessoas que a estratégia A está errada e deveria ser a estratégia B. Conversar com quem fez a estratégia A, entender as motivações. Provavelmente ali você vai ter um aprendizado, mas acima de tudo você vai ter uma atitude de muito respeito. Então, isso de pensar com quem você está falando, quais são as motivações. Outra coisa é tirar menos do eu e pensar mais no nós. O crescimento, isso aqui, o mais bonito disso é que você cresce mais quando as pessoas que estão com você crescem mais. Então, não é uma competição. Tem muito aqui de colaboração, de crescer junto. Então, olhar também bastante isso. E outra coisa, eu me lembro de uma vez, eu fui perguntado num evento, né, eu estava participando como debatedor, né, sobre a questão de formação de relacionamento, né? Frequentemente eu recebo essa pergunta, né, como é que eu desenvolvo a minha rede de relações? E eu só tenho uma resposta para isso, né? Seja generoso, esteja disponível, tenha uma vontade genuína de consistentemente ajudar os outros. Aliás, tem um ditado antigo, mas perfeito, né? Nunca peça nada para o desocupado. Quanto mais ocupada é a pessoa, muitas vezes mais disponibilidade de ajudar ela tem. Mas essa vontade de ajudar o outro, com aconselhamento, com
muitas vezes com uma visão diferente, ou qualquer outro tipo, estar em boas causas. Essa é a única forma de desenvolver relacionamentos de longo prazo que eu conheço. E cultive seus relacionamentos. Cultivar o relacionamento não significa lembrar do aniversário porque você quer mudar para a empresa de fulano. Não é isso. É cultivar a pessoa, cultivar a amizade. Então, é algo muito mais profundo, muito mais generoso, muito mais genuíno do que isso, né? Por acaso, eu deixei de ser CEO. Fui CEO 19 anos, eu deixei de ser. Eu sei quais são os relacionamentos importantes ou não. Eu sempre brinco, entre o Natal que eu era CEO e o Natal que eu deixei de ser CEO, quem me mandou mensagem... É verdade. Mas as coisas melhoram muito, aliás, né? A grande vantagem aqui é que os vinhos melhoram e as amizades também. As amizades também, né? É verdade. Mas assim, Fernando, eu acho que gostar de sucesso resume talvez isso tudo que você falou. Gostar do sucesso dos outros é um sinal de generosidade, de comprometimento com o futuro melhor da pessoa. E que também liderança é para sempre, né? Eu fui líder há 30 anos atrás e até hoje eu tenho impacto na vida daquela pessoa. Então é importante pensar nisso na hora que você assume uma posição de gestão. É isso mesmo, né? E quantas vezes uma pessoa que trabalhou com você lá atrás, né, também te deu um feedback, né? Que mexeu com você, que disse algum caminho que você estava fazendo errado, ou algum comportamento errado. Aquela pessoa que te ajudou naquele momento, você tem que ter gratidão por isso, né? Tem que ter, e tem que lembrar disso sempre, essa questão da gratidão, Leonel. Como eu falei, é uma das maiores fontes de felicidade das pessoas, né? Então, cultivar isso ao longo da vida é muito importante, inclusive para a vida profissional, né? Fernando, eu infelizmente tenho que encerrar. Primeira coisa que eu quero dizer que eu estou muito orgulhoso de ter feito essa conversa, porque eu estou entrevistando você, né? Ou seja, você que é o maior entrevistador, talvez um dos maiores do Brasil, hoje você está sendo entrevistado. Você está passando no teste, tá? Deixa eu te dar um bom feedback. Obrigado pelo feedback. Não, primeiro, parabéns pelo seu sucesso. Eu conheço sua trajetória há muito tempo, como você mesmo falou, e é motivo de orgulho de quem está perto de você, e principalmente ver você agora brilhando na Vila Nova, influenciando pessoas, fazendo bem, trabalhando pelo futuro de famílias e de empresas. Seu compromisso é algo de muito orgulho para todo mundo que te conhece. Parabéns. Muito obrigado, Leonel. E muito obrigado por ter me convidado aqui. Prazer estar aqui com você sempre. Obrigado por ter aceitado. Bom, eu falei para você que hoje, né, a conversa seria muito especial. Quem não quer receber uma ligação do Fernando Carneiro? Fiquem espertos que ele pode ligar, mas é bom você estar preparado e saber aproveitar muito bem, ter um senso de oportunidade, porque todo mundo quer chegar lá, mas pouca gente quer se desenvolver, quer treinar. Não perca a oportunidade, hora nenhuma. Seja sempre melhor do que você. É mais importante do que você ser melhor do que outros. Então, eu agradeço de novo a companhia de todos e de todas. Foi um prazer ter o Fernando aqui. E de coração, Fernando, de novo, muito obrigado. Muito obrigado, Leonel. Grande abraço.